Hoje eu estou vivendo uma experiência nova, que é a gravação do podcast. Primeiro, meu agradecimento à Clube Live, companheiro aí de muitos treinamentos, desde a época da PINE, há mais de 20 anos, promovendo e me prestigiando, me auxiliando no meu trabalho. Então, muito obrigada. Bom, hoje é uma experiência nova, então eu escolhi um tema para a gente debater, que é o tema incorporação mobiliária, patrimônio de afetação e, obviamente, a tributação pelo RET. Então, o meu convidado hoje é o Dr. César. Dr. César é advogado e é especialista no setor imobiliário. Já trabalha comigo há quase 15 anos, tem uma larga experiência aí no registro de incorporação. Nós vamos debater o assunto tão importante hoje para o setor imobiliário. Obrigado, doutora Martelene, pelo convite, pela oportunidade. É sempre um assunto importante para a gente falar. Ele implica em N circunstâncias na vida das pessoas, são adquirentes, é o incorporador, e é um assunto em voga, principalmente hoje com as alterações que foram promovidas na 4591 de 64, né? Apesar de ser uma lei relativamente antiga, aí, 60 anos, é uma lei que vem passando por um processo de atualizações, né? E hoje, mais do que nunca, é importante discutir isso em relação aos incorporadores, aos adquirentes. Passa a ser um assunto bem importante para a gente. Sabe, César, eu acho assim, às vezes as pessoas me consultam, como é que eu registro minha incorporação, como é que eu faço? O cartório está exigindo alguma coisa. Sabe, na última live que eu fiz, tinha uma pessoa que dizia assim, o cartório não está aceitando a certidão da minha empresa, da junta comercial, porque ela não deixou de ser uma Eireli. Mas que estranho, né? Porque não precisa certidão. Existe alguma possibilidade de apresentar a certidão de registro na junta para registrar a incorporação imobiliária, Sérgio? Essa questão referente principalmente à apresentação de certidões e documentos, principalmente regularidade, existência da empresa, o próprio cartório pode ter essa ciência, né? A gente vê aí, por exemplo, uma das exigências que o cartório pede é a apresentação de matrícula. Eu estou registrando uma incorporação no próprio cartório que tem acesso à matrícula, né? Ele consegue ter acesso a essas informações. E essa questão aí foi até bom questionar, porque essa alteração promovida aí no final do ano passado em relação à extinção da Eireli, a junta comercial em todos os estados do Brasil fez uma alteração automática. Mesmo que as empresas não fizessem a alteração registrada lá, hoje a gente não tem mais a possibilidade de ter o Eireli nos cadastros e nas certidões da junta emitido. Isso foi automático. Então eu não preciso apresentar uma alteração de contrato quando a própria lei fez essa alteração automática no sistema. Né? O cartório tem acesso a isso, o cartório consegue checar a veracidade. Né? A informação na junta comercial hoje ela é pública. Né? E quando você foi, desses anos todos que você já registrou inúmeras incorporações imobiliárias, alguma vez algum cartório exigiu alguma certidão da junta da empresa incorporadora? Exigem da junta, já exigiram de filiais, por incrível que pareça, e essa é uma dificuldade que a gente tem com o cartório, né? No relacionamento, na forma de lidar. Nós temos a experiência no sentido de que alguns cartórios são muito difíceis de lidar, eles não aceitam uma conversa prévia, eles não aceitam que você os oriente, né? Eles não aceitam que você discuta, né, em pé de igualdade as questões que precisam ser feitas pelo incorporador, né? E isso traz uma série de dificuldades para a gente como advogado, né? E também para o próprio cartório, né, que corre o risco de fazer o registro errado, de emitir a matrícula errada, de colocar a informação errada. Nós já vimos, nós já pegamos isso, Já, né? já. Você se lembra de uma corporação registrada com a SCP? Sim, essa é uma circunstância. E foi em Curitiba, lembra disso? Foi em Curitiba, foi no Paraná, exatamente. Foi no Paraná. Quando nós tivemos acesso à informação, já estava registrado. Como pode, né? Como pode eu pegar lá um contrato de SCP, se é que tinha contrato, né? Se é que tinha o CNPJ do sócio ostensivo, aí me joga lá no meio de uma incorporação, como é que fica o adquirente, como é que fica a retificação dessa incorporação, né? E como é que fica o incorporador. Quer dizer, então, que, na verdade, é um setor complicado e não podemos partir do princípio que o cartório sabe tudo. A gente tem que trabalhar em conjunto com ele, certo? Eu vou fazer uma breve recordação aqui a 2013. Né? Nós tivemos uma experiência juntos nisso. Quando houve a alteração e a redução da alíquota do RET para 4%,
Nós tivemos a dificuldade, inclusive, de orientar os cartórios, ensinar os cartórios como que nós fazíamos. Me lembro de, inclusive, como se fosse hoje, nós tivemos uma reunião no escritório para analisar a legislação, né? E, na sequência, para a gente ofertar isso aos clientes, ofertar às incorporadoras, né? Explicar o procedimento, explicar as razões das alterações. E tinha cartório que não sabia fazer a averbação, tinha cartório que entendia que era um registro. Você vai se recordar bem, tem cartório que cobrava como se fosse uma segunda incorporação, né? Aí o incorporador pagava, recolhia lá no registro 50, 60 mil, e tinha cartório que queria exigir dele o mesmo valor numa averbação simples, sem valor. Foi bom você lembrar disso para a gente falar agora dessa alteração aí da Lei 14.382, que altera 4591, em janeiro de 2022, porque começou com a vigência da medida provisória. A lei é de julho, mas valeu desde janeiro, né? E aí eu me lembro bem também que quando você foi registrar a incorporação em janeiro, vocês, mudou tudo no cartório. Lembra que você fez isso? A gente já estava ainda estudando a medida provisória, que depois foi convertida em lei. E uma mudança que eu achei muito interessante, que eu vou te dar a minha opinião, depois quero ver a sua opinião, que é o registro da incorporação imobiliária e da especificação de condomínio como um ato único. Deixa eu falar o que eu entendo, depois você coloca para mim o seu entendimento, tá bom? Para mim é um ato único, mas ele vai ocorrer em momentos diferentes. Então fica difícil não serem dois atos. Mas essa alteração ela vem para que não haja uma cobrança de registro em duplicidade. Tanto que eu vou registrar a incorporação e vou registrar a especificação de condomínio, e a gente até então pagava duas vezes. Isso eu entendo o ato único e a dificuldade de instituir o condomínio no ato da incorporação imobiliária. Quero falar um pouquinho sobre a sua experiência no cartório. Eu lembro da primeira incorporação que você no escritório, que você viu que já tinha mudado, que foi aqui em São Paulo, já havia mudado o procedimento, mas ainda estava numa fase de aprendizado, né? Então, fala um pouquinho da sua experiência disso e o que você acha, se vão cobrar ou não vão cobrar duas vezes, né, como sempre foi antes de 2022. Eu espero que essa alteração seja positiva, mas, como você mesmo mencionou, ela antecipa alguns efeitos que, em tese, não deveriam ter sido antecipados, né? Eu estou misturando aí Código Civil com a 4591, né? Eu estou antecipando uma circunstância e isso faz com que a convenção de condomínio seja melhor elaborada, melhor preparada. Muita gente utiliza a convenção de condomínio com modelos, né? E isso acaba prejudicando. Essa questão da cobrança, eu até dei uma olhada aqui antes de nós conversarmos, e aqui em São Paulo ainda não publicou a tabela 2023, mas tem alguns estados que publicaram, alguns com o valor de averbação. Alguns cobrando já? E alguns não. Então, nós vamos ter um trabalho grande, né? Então, acertar isso. Eu acho que... Eu tenho a certeza de que nós vamos ter que questionar cartórios, efetivamente, talvez no judicial, porque a lei colocou como ato único. E os cartórios estão, e aí talvez em um momento de cobrança, de não alterar a sistemática de cobrança, separando isso aí ainda. É justo o cartório cobrar a emissão das matrículas individualizadas, mas estamos falando de um ato de R$50, R$55. Não é justo o cartório cobrar, a título de registro da averbação, o mesmo valor que ele cobrou no registro de incorporação. E auxiliado por um NBR. Né, é um valor alto, é um valor alto. Calculado é um valor em cima alto. do custo de construção, não é isso? Isso é calculado com base na NBR. Né? Você vai pegar lá o custo geral de construção, que nem sempre é baixo, né? A gente trabalha com incorporadores grandes, esses incorporadores têm um custo alto. E aí você junta com o terreno, que muitas vezes também tem um custo alto de compra, né? E vai dar lá 10, 15, 20 milhões, né? A gente fala de um valor alto para o incorporador que hoje já tem uma margem pequena, né? Então a gente espera que os cartórios entendam que essa cobrança ela é indevida no segundo momento. E se o cartório não entender, a nossa função como advogado é auxiliar o cartório a entender dessa forma, mesmo que não seja no administrativo. Eu formei uma opinião, sabe? Eu formei uma opinião. Não vou falar tese, né? Porque não é bem uma tese, porque não deu para desenvolver ainda, mas é uma opinião minha, de que essa mudança da lei foi para não pagar duas vezes a taxa do registro de corporação. Quando você vai especificar o condomínio, porque a gestão do condomínio vai acontecer em um momento diferente, porque eu vejo, né, que a incorporação é o que eu vou fazer e a gestão do condomínio é o que eu já fiz.
podem ser iguais, mas podem ter mudança. Então, eu vejo a especificação como uma simples averbação, sem pagar aquela taxa alta que a gente paga na incorporação. Essa ideia é tão assertiva que hoje, quando nós vamos fazer o protocolo do registro da incorporação, o cartório questiona se eu já estou registrando a minuta da convenção de condomínio. Antigamente, era futura minuta. Então, essa sim dava a ideia de 2 atos separados que eu podia fazer no final e a cobrança existia. Hoje é um ato único, né? E a cobrança passa a ser única. Então, independente das consequências cíveis, né, as consequências legislativas aí que vão trazer uma implicação no ato, corrobora com essa ideia de que é um ato único e automaticamente é uma cobrança só. Só uma averbação no final. Só uma averbação. A abertura das matrículas individualizadas ali e acabou. Você ainda não teve nenhuma experiência, ou já teve alguma experiência, não me lembro da gente ter tido no escritório, Não. de você especificar o condomínio com a registro de corporação dentro da vigência da nova lei? Não. Nós ainda não averbamos nenhuma obra com a instituição do condomínio no final. Mas nós já registramos incorporação na vigência da nova lei e que houve a instituição do condomínio já, inclusive o cartório emite uma matrícula da convenção de condomínio já. E é curioso, né? Porque ela passa a valer. Eu ainda, como incorporador, né, não averbei e não registrei nenhuma aquisição ainda. Né? Eu tenho uma convenção de condomínio que se aplica apenas a mim num prédio que não existe. Bom, nós já conversamos sobre isso, mas eu vou aqui reforçar meu entendimento da construção, né? Enquanto eu tenho construção e quando eu tenho já tem aí o edifício pronto. Então, 4591 vai até a averbação da obra e depois nós temos o Código Civil. Quer dizer, 4591 vai determinar a relação do adquirente com o incorporador. Então, esse é o condomínio de construção. O condomínio edilício, que tem a relação com edificação, ele já está no Código Civil, que vai determinar a relação dos adquirentes com seus vizinhos e com o próprio condomínio de utilização. Então, por isso que eu entendo de muito difícil já especificar o condomínio no momento da incorporação. Mas é uma especificação prévia. E se eu tiver alteração de projeto durante a construção? Né? Eu sei que você não viu essa experiência ainda, mas o que você acha? O que vai acontecer? Porque se você já especificou o condomínio, vai ter mudança. Quando nós pactuamos o registro de incorporação, o incorporador está fazendo algo para 3, às vezes 4 anos. Se for faseada e muito grande a obra, para 5, 6 anos. Então, ele não consegue prever o futuro do que vai acontecer. Né? Ele tem uma expectativa. E essa variação do ordenamento jurídico, ela é mutável, né? Ela pode acontecer a qualquer momento. Então, a consequência seria a mescla de 2 normas, que, embora não sejam conflitantes, elas são aplicadas em momentos diversos, né? Que é o Código Civil, né? A regra de utilização do dia a dia do condomínio, e a regra da 4591, que, na verdade, não vem em relação ao Código Civil, mas vem em relação ao incorporador e as consequências do incorporador com os adquirentes. Eu posso ter N eventos, eu posso ter alteração de projeto, eu posso ter alteração da convenção de condomínio, automaticamente da descrição do empreendimento, né? Posso ter alteração principalmente no plano diretor do município em relação à utilização desse condomínio, aspectos viários, né? Nós estamos em São Paulo, mas isso cada vez é um problema maior nas grandes metrópoles, né? E você trabalha com o Brasil todo. Sistema viário, sistema de água, de energia, né? A possibilidade de você colocar quantos ar-condicionados, né? Em cada empreendimento. Então, tudo isso vai se alterar após a aprovação, porque é mutável, né? O projeto é mutável, né? E aí vem mostrar a dificuldade. Inclusive, aqui fazendo um adendo, da dificuldade em relação a quem não procura um profissional. Porque a gente está habituado, a gente já falou sobre isso no escritório, das pessoas que procuram direto o cartório para fazer. O cartório não tem o hábito de fazer o planejamento, né? O cartório vai simplesmente pegar, fazer um registro. É legal o registro, mas não necessariamente ele traz as especificações corretas para esse incorporador, para esse projeto, para as especificações contábeis futuras, né? E também de utilização, lógico. Então, assim, não há
Nós somos uns críticos grandes em relação a isso, porque o cartório não tem essa expertise em relação ao profissional, advogado ou contador que estuda o assunto, que procura melhorar em relação à mudança da lei, né, e as adequações que ela vem. E aí acaba fazendo algo errado e corrigir sempre dá mais trabalho. Nós já pegamos isso. Corrigir sempre dá mais trabalho, né, do que fazer. Lógico. Tive essa experiência de uma empresa que... não, mas quem faz para mim é o escrevente lá do cartório. Aí você pega, tem uma série de erros em relação à aquisição do terreno, né, revisão de contratos. Então, assim, o cartório conhece muito bem, a gente respeita muito o cartório. Eles têm responsabilidade, tem tudo, mas tem que ser um trabalho feito com advogado, que conhece bem o setor imobiliário, que conhece bem a lei, né? Isso é bem lembrado, porque nós já pegamos de tudo. Inclusive, nós temos clientes do escritório que quem faz o registro de corporação é um engenheiro. Olha, com todo respeito, né, aos engenheiros, a gente precisa sempre deles, né? Olha, gente, doutor César, quantas vezes ele coloca as plantas lá para fazer descrição, eu falo, não faça sozinho, procure um engenheiro, porque aqueles risquinhos lá são eles que conhecem, né, César? Você já tem tanta experiência que ele já até conhece quando ele vai fazer a descrição do memorial de corporação. Eu gosto sempre que faça junto com o profissional, ou o engenheiro, ou o arquiteto. Mas o registro do memorial de corporação é direito, né? É coisa de serviço de advogado. É porque os cartórios, e aí também estimulado pelas pessoas que procuram diretamente, mas eles não se negam, eles são atos meramente de registro, né? A função do cartório, tanto de notas, numa escritura, né, quanto numa procuração pública lá na hipótese de não ser o proprietário, né, quanto principalmente em relação ao registro de incorporação, os cartórios de imóveis, eles agem conforme o entendimento próprio. E eles não têm essa preocupação em relação às consequências, ao incorporador, né? Nós já pegamos lá no escritório questão de vagas de garagem que não se cabiam os veículos, né? Nós já pegamos lá no escritório averbação de PA errado, só em parte da matrícula. Nós já pegamos lá no escritório algumas circunstâncias que acabam prejudicando e tendo com que você corrija e demande um esforço maior para corrigir, para o incorporador fica mais caro para corrigir, né? No meio já da operação de venda, muitas vezes já tem um stand, já está vendendo, né? Essas consequências são difíceis. E o próprio cartório não tem essa expertise. E por um erro próprio, eles não repassam os profissionais. Ele prefere fazer e acaba que, na maioria das vezes, não sai como deveria sair. Mas principalmente cidades do interior, né? Muito. Cidades do interior, em outros estados nós já tivemos essas experiências também. Acaba a descrição sair errada, às vezes o projeto aprova a vaga de uso comum e eles utilizam aquela vaga como privativa, né? Às vezes a gente tem a questão dos depósitos, como é que eu vou tratar, de varanda, aquela questão de fechamento de sacada, como funciona. E os cartórios não têm essa experiência. Né? Eles veem os casos dos outros, mas são dos outros. E tem que estudar, né? Tem que estudar a legislação, tem que estudar as legislações todas envolvidas no registro de corporação. E esses condomínios mistos, né? Que eu acho que é uma grande dificuldade, porque o condomínio misto você vai ter imóvel residencial e comercial. Você teve um caso desse que tem dificuldade de acesso, de garagem. Não é uma coisa que pode ficar por conta do cartorário, do escrevente. Não é, tem que ficar na mão do advogado, não é isso? Não, porque o cartorário, ele não sabe, o escrevente ele não sabe a utilização daquele empreendimento. E a utilização daquele empreendimento, o cliente passou para o seu advogado como que ele vai utilizar, né? Então, nós tivemos casos no escritório complicados, porque como é que fica o acesso às áreas comuns, né? Eu estou indo comprar um sapato numa loja que está no térreo, eu posso entrar na piscina, né? Eu posso usar a academia, como é que fica a utilização? E esses cuidados, essa separação, como é que fica o rateio do cálculo do condomínio? O cálculo do condomínio, eu lembro que a gente teve um caso desse. Como é que fica o rateio do condomínio para a área que é de moradia, né? Ou para a área que é comercial? Como é que eu faço esse cálculo? Como é que eu utilizo? Porque eu vou utilizar com base em fração, a loja provavelmente vai ter uma fração maior do que o apartamento. Talvez seja um apartamento menor. É verdade. Então, a gente vai ter aí essa sistemática para colocar na convenção de condomínio, memorial de incorporação, o cartório não tem. A redação da convenção de condomínio hoje eu entendo que é uma grande responsabilidade do advogado,
para não gerar no futuro problemas com moradores. Sim, no escritório a gente costuma fazer como se nós fôssemos morar no prédio, né? Para ter o Isso. cuidado, para ter a atenção de como isso é regulado no dia a dia. A questão, por exemplo, do barulho, a questão referente a terceiros. Cachorro, animal. Né? Hoje em dia, pega aí essa questão dos condomínios mistos, né? A gente teve um caso aí onde haveria uma sala de mini concerto. Mesmo? Eu nunca vi isso. E seria uma sala de música usada para mini concertos. E ela ficava no subsolo. Com proteção acústica. Com proteção acústica. E quem é que poderia utilizar? Porque o projeto, apesar de ela trazer um acesso apartado, também tinha um acesso interno. E o condômino, ele pode utilizar isso com desconto, porque não eu vou vender essa sala como área privativa, eu vou vender essa sala como área comum. Então, além do projeto prever essas especificações, precisa do raciocínio, da análise da lei, que é feita pelo advogado, né? E não do registrador. A gente respeita, a gente tem... Você falou uma coisa importante, que eu vivi uma experiência recentemente com um cliente nosso, daqui a pouco vai chegar na sua mão, é que a prefeitura limitou a área de construção. Então, ele tem lá um projeto com 50 mil metros quadrados, e a prefeitura agora, em 2023, disse, não, você só pode construir 10 mil metros quadrados. Então, o que ele teve que fazer? Separar isso e criar 4 mini condomínios. Mas e a área de lazer? Como é que fica a área de lazer? Né? Isso aqui é até um assunto novo, mas é bom para a gente debater isso aqui, porque isso pode acontecer aí no Brasil todo. Né? Então, o que acontece com a área de lazer? De quem é proprietário? Como é que fica a área de lazer? Né? Então, quando você coloca uma associação, você até falou de associação de moradores, sim, que vai administrar, tem piscina, tem clube, tem área de lazer. E quem não quiser se associar, não pague, como é que fica a manutenção disso? Isso tudo é um assunto que envolve o registro de corporação imobiliária. E a minha sugestão, e agora você opina, porque eu nem tinha falado com você sobre isso ainda, é que cada pessoa que comprar a casa, é um condomínio de casas, tá? Cada pessoa que comprar a casa também compra uma fração dessa área de lazer. E já coloca a manutenção nessa área de lazer dentro da cobrança do condomínio. O que você acha disso? Difícil regular, né? Difícil regular. Difícil você imaginar que eu vou ter aqui... Vai chegar para você esse assunto. Eu vou ter os condomínios separados, né? E uma área de utilização comum no meio. Onde eles vão ter acesso a isso... feito um cálculo também do que eles vão pagar, de quem pode utilizar, de quem pode entrar, que horário, a copropriedade, eu estou imaginando a copropriedade. Sabe? Essa área de lazer será de todos que adquirir a casa. E vai fazer parte da área comum. O que você acha disso? Eu acho que é assertivo, mas eu preciso regular na convenção de condomínio. Eu preciso trazer todas essas condições na convenção de condomínio. Para amanhã eu não correr o risco de ter uma ação contra o incorporador da venda de algo que não é aquilo que ele adquiriu, aquilo que estava no contrato, e aí a gente entra em outros meandros, né? Que é a regulamentação correta do que está se vendendo, de como está se vendendo, né? E de como eu vou tratar isso na incorporação, porque você só pode vender aquilo que está descrito no projeto e no memorial de incorporação. Mas serão 4 incorporações. Como é que eu linko as 4 incorporações? Não as 4, você vai ligar cada uma a uma área comum. Não você ligar as 4. Imagina, por exemplo, a utilização do dia a dia disso. Como é que fica? Como é que fica os horários? Como é que fica? Posso levar um amigo para a piscina? Posso fazer um churrasco? Tem que pôr tudo isso na minuta. Tem que colocar tudo isso. E hoje você registra a minuta no registro de incorporação. Isso aí. Essas informações... Quando você está instituindo o condomínio, a minuta já não é futura. Ela deixa de ser futuro, porque eu estou instituindo o ato agora. Porque esse condomínio você já tem que pensar em tudo isso. Sim. Por isso que somos um grande crítico dessa questão dos cartórios fazer isso. Porque o cartório, na verdade, ele vai usar uma minuta padrão de uma circunstância genérica e vai colocar para o cliente. Ele vai registrar, com certeza ele vai registrar. Só que a pergunta é, o registro está correto? Os problemas futuros, como é que serão Qual é a resolvidos? consequência? Qual é a consequência, né? E depois você vai precisar corrigir, ele vai acionar o cartório para fazer essa correção? Não pode, né? Porque não tem nenhum contrato entre esse incorporador e a pessoa que está fazendo o registro. O escrevente, ao fazer isso, não é um desvio de finalidade da função dele? É importante ver isso, né? Então, assim, às vezes não é exatamente um funcionário. Posso trazer consequências sérias quando o cartório faz isso e não um profissional habilitado. Eu já vi um registro de incorporação, eu estava analisando, porque meu cliente estava adquirindo esse empreendimento, e eu vi o registro de incorporação em que a data
do alvará, né, era posterior ao registro de corporação. Mas que absurdo! Como é que registra a corporação sem o alvará, né? Primeiro tem que ter o projeto aprovado para registrar a corporação, que, na verdade, para mim, registro de corporação é um arquivo de documentos. Primeira coisa, eu vou arquivar o projeto aprovado. E aí, na reunião, tinha lá os proprietários, meu cliente, de vários advogados lá. E eu comecei a questionar, que história é essa? E era numa capital, né, do Nordeste, isso. Então, eu disse, como é que você registra a incorporação sem o projeto aprovado? Né? Porque o cartório faz isso. Né? Aí um advogado lá falou assim, não, mas aqui tem uma coisa diferente, mas tem aqui eles deixam fazer só com a prévia da aprovação. Eu disse, nós estamos falando de uma lei federal. Né? Uma lei federal para o Brasil todo. 459 é uma lei federal. Como é que registra? Né? E foi assim, curioso, porque era um problema que tinha para resolver. Eu não vou entrar aqui em detalhe com você, não lembro nem se comentei com você esse assunto que já faz alguns anos, mas era um problema que tinha essa incorporação e, para mim, ela era negócio jurídico anulável, nulo, porque a incorporação foi registrada sem ter o projeto aprovado. E aí eu descubro que era isso. Né? Essa empresa, ela tinha uma amiguinha lá no cartório, o rapaz vinha até a empresa dele, sentava lá e fazia tudo que eles mandavam fazer. Então, ele registrou, sem ter projeto aprovado. Como é que você faz o descritivo, né, sem o projeto aprovado? Não, e se eu tenho uma prévia, isso significa que eu posso ter uma alteração até o projeto definitivo. E se eu tenho essa alteração, como é que eu vou trazer isso para o memorial de incorporação? Eu vou ter que fazer uma alteração, né? Isso implica, e se eu já vendi? Mas a 4591 permite prévia? Não. Artigo 32 é claro, projeto aprovado. De forma nenhuma. Eu preciso apresentar, inclusive, o projeto. Arquivar o projeto lógico, lá. Eu preciso apresentar os projetos, o alvará, o cartório precisa ter ciência do ato que foi feito, até porque ele é corresponsável a um ato registrado equivocadamente. Foi isso que eu falei naquela época lá, que acabou até não negociando o empreendimento, eu achei isso muito perigoso, porque, para mim, tem uma falha grande nesse registro de corporação. Então, assim, o registrar em corporação não é uma tarefa fácil. Né? Quantas vezes você fica lá horas e horas trancado e eu falo, César, cadê você? Aí ele está lá, estou fazendo uma corporação. Registrar em corporação de 5 unidades ou de 300, o trabalho é o mesmo. Né? Você tem que, principalmente, tomar cuidado com a descrição. A gente já teve algumas experiências nisso. Com a descrição, né? E a gente corre o risco de pegar o cartório que não concorda com a tua descrição. Eu vou descrever o imóvel da rua, vou escrever o imóvel ao sair do elevador. O cartório pode questionar a descrição feita dentro da lei? Importante a pergunta, porque não cabe ao cartório questionar a forma da descrição ou a forma da informação que é colocada no RI ou na convenção de condomínio. Eles podem exigir apenas aquilo que é autorizado por lei. A 4591 é bem clara naquilo que o cartório pode em relação à documentação. Preciso de uma certidão, preciso de uma declaração de fração, preciso da NBR. A 4591, ela traz lá no artigo 32, em detalhe as informações. Você falou tanto em NBR, na sua visão, o que é o NBR? A NBR, para mim, ela é um mecanismo que permite a identificação de frações, de valor de construção, de áreas que eu vou ter na incorporação, mas ela é um documento acessório à incorporação, no registro de incorporação, no memorial em si, mas ele também é fundamental nas informações que ele traz em relação ao engenheiro, que é o responsável. Eu vou ter uma RT, esse engenheiro talvez é o mesmo que está registrando, está fazendo o cálculo. Não só o cálculo, mas está fazendo também o projeto, mas eu posso ter um engenheiro apartado, um outro engenheiro que está fazendo só a NBR. Ela é importante em relação ao cálculo. Inclusive, a gente até orienta os nossos clientes, olha, você está colocando muita coisa nesse NBR, o teu cálculo vai ficar caro. Né? Tem alguma coisa aí que você pode diminuir um pouco. E são os macetes para a gente tentar auxiliar os clientes, né, no custo, mas a NBR tem consequências. Né? Ela em estrutura, em informação, aquilo que prende o incorporador, principalmente na responsabilidade. Na área. Eu tenho área privativa, área comum, área somada, eu tenho área real, né, área de utilização, são N conceitos. E você que é um especialista em conceito, que gosta de ler todos eles, né? Gosto muito de focar no conceito. E o cartório não tem essa informação, o cartório não sabe, o cartório não lê o conceito. O cartório joga a informação que está lá.
Eu queria complementar um pouquinho aí a sua explicação em relação ao NBR, porque eu tive a oportunidade de conhecer, quando eu fazia parte do Conselho Consultivo da revista Pini, de conhecer, de discutir, de estar na mesa com engenheiros, né? Inclusive Paulo Grandins, que é um engenheiro com quem muito aprendi, e ele é membro da BNT, há tempos que eu não teve notícia dele, mas é uma pessoa que muito aprendi. E a norma, a 12721, que é a NBR que você fala, ela é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E é lá que traz os conceitos de área útil, de área comum, de área privativa. Quantas vezes eu vi o Paulo Grandis discutindo o conceito de áreas, né? Que ele entendia diferente, o que era útil, o que era computável, o que era não computável, o que era real. Esse tem que ser bem claro dentro da NBR, que é o quadro de áreas que você recebe, para identificar que eu estou comprando, o que é área privativa, o que é área comum, né, o que é área útil. É isso, esse conceito, né? Você até me perguntou assim, sobre as construções HIS, HMP, e que, olha, provavelmente vai ampliar bastante com a volta do Minha Casa Minha Vida, prometida aí pelo governo, mas até que nós temos hoje o verde e amarelo, que é praticamente a mesma coisa. Mas tem a ver com as zonas de interesse social e que o conceito de área privativa, o conceito de área comum, o conceito de área total, né, é técnico. Ele vem da engenharia. Então, um quadro de áreas bem feito, que vai deixar claro a área comum, a área privativa, é importantíssimo para o incorporador. Porque é isso que vai ser cobrado dele. Você está vendendo um imóvel com área total de X, com área privativa, com área comum. Quer dizer, esses termos de área, como no jurídico, eu trabalho muito com conceito, você falou, eu pergunto muito no conceito, porque o conceito vai me dar base legal para discutir lei, né? Quando a gente chega na parte de área comum, área útil, área privativa, que tem que constar no registro do memorial de corporação e na especificação de condomínio, sabendo que corporação eu estou prometendo e condomínio eu fiz, está aqui pronto. Nesse espaço, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? Eu estou comprando o quê? Estou comprando uma área útil de X metros quadrados, estou comprando uma área comum, e no conceito de HIS e HMP, isso é muito importante, né? Porque você tem um aumento de utilização no HIS e no HMP. Então, essa norma, ela traz todo esse conceito de área útil e área comum. Por isso que eu vou partir desse assunto para a gente falar um pouquinho da alteração do artigo 68. Por que é que essa incorporação nova que foi trazida dentro da 4591 pela Lei 14.382 em 2022, ela dispensa a NBR, né? Porque não há área comum. Fala um pouquinho dessa incorporação para a gente. Já teve alguma experiência, já registrou, ou mesmo aquilo que você já estudou sobre esse artigo 68, de uma incorporação diferente dentro do loteamento? Isso, nós não tivemos nenhuma experiência ainda no registro de incorporação no loteamento, mas a alteração é interessante, porque ela abre possibilidades, né? Para o incorporador, loteador, né? Porque... Loteador ser um incorporador também, né? Assim que eu vejo. Exatamente. Porque aqui ele vai ter o benefício do RET, que até esses anos todos aí, sempre uma discussão, né? E aqui a diferença é que ele precisa construir. Eu não posso simplesmente, e a lei é clara nesse sentido, o artigo 68, eu não posso simplesmente registrar uma incorporação só com lote. Eu preciso compromissar a venda de uma construção, eu preciso efetivamente construir, né? Por isso que é autorizado hoje eu fazer no total do loteamento ou em lotes específicos. Então eu posso ter ou vários. Eu posso ter várias incorporações dentro de um loteamento. Mas nós podemos ter uma incorporação com 3 casas. Posso. Com várias incorporações. A lei permitiu isso ao abolir a área comum. Quando ela aboliu a área comum, ela permitiu que eu possa fazer uma incorporação de um único lote, de 2 lotes. Desde que tenha a construção vendida junto. Desde que eu tenha a construção vendida. Inclusive, os lotes não precisam ser nem limítrofes. A lei é bem expressa nesse sentido. Eu posso ter um lote em quadras diferentes, o que torna a situação um pouco irreal para a gente pensar, né? Eu vou ter uma incorporação com 10 lotes em 10 quadras, as casas não são limítrofes, não se falam. Né? Você acha mesmo que essa alteração ela é exclusivamente para benefício tributário?
Você vê algum outro benefício de ter um registro de incorporação para uma casa só, não ser o tributário? É porque a gente faz a incorporação não só para o benefício tributário, mas ali a gente está falando de uma fração ideal. Né? Então, eu tenho uma área comum, eu tenho que regrar essa área comum. Ao abolir a questão... Numa casa só não tem área comum. Isso, então, mas isso numa incorporação... Porque essa área comum está dentro do loteamento. Isso num condomínio edilício, né? Tá. Agora, ao abolir essa área comum, eu praticamente estou deixando essa discussão de lado e partindo especificamente para a tributária. Né? Porque esse incorporador ele vai ter o uso do RET. Porque eu não tenho área comum. Como é que eu vou discutir área comum numa incorporação que a própria lei diz que não tem? Só privativa. Ela elimina a NBR, ela elimina as declarações todas que a lei fala. E eu só tenho, segundo a lei, uma declaração que é da autorização do loteamento. E é fácil fazer, não é? Você que faz as incorporações complexas aí, com área privativa, com área comum, projetos grandes, casa de prédio, imagina fazer uma incorporação de uma casa. Você não vê isso fácil? Porque nós não temos nenhum no escritório ainda não. Mas, olha, tanta gente me procura. Posso fazer RET de loteamento? Sim. Mas precisamos fazer uma incorporação. Precisamos trazer para você fazer essa incorporação. Você vem estudando esse assunto já faz tempo, né? Fácil nem andar de bicicleta é. Mas eu acho que, eu tenho a certeza de que utilizar a lei para esse benefício, principalmente em locais onde o loteamento é comum, né? Nós temos clientes no Nordeste onde isso é muito comum, né? No Sul, no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, onde você tem espaço para construir, né? Os loteamentos são abundantes. Lá é muito interessante, principalmente quando a incorporadora já está... Quer vender a casa? Já está saturada e precisa construir, tem a questão o olho, principalmente em relação à tributação, né? Como é que vai ser no ano seguinte ou no outro ano, está entrando recurso, não está. E o RET hoje não tem nada melhor, né? Sim, para a gente terminar, porque acho que a gente já está com um tempo aí bom, vamos falar um pouquinho do registro do patrimônio de afetação como condição para você usufruir do benefício do RET. RET, o regime especial de tributação, de 4% sobre o valor de venda recebido, certo? Essa parte tributária é muito importante, porque, para mim, melhor que RET, nada. É a melhor coisa que tem. E esperamos aí que na reforma tributária prometida aí pelo governo, por qual estamos aguardando, né, que deve ocorrer no primeiro semestre, não venha nenhuma alteração. Então, todos os projetos que eu vi, todos os estudos que eu vi, não existe uma possibilidade de mexer no RET, porque o setor imobiliário vai refletir na construção, gera emprego e deverá ter sim um estímulo aí para o setor imobiliário, inclusive melhor taxa de juros, melhores linhas de financiamento, e aí então o RET eu acredito que vai manter. O registro do patrimônio de afetação, ele é uma verbação lá no registro de imóveis, na matrícula do terreno. Então, conta um pouquinho pra gente a sua experiência desse assunto. Essa experiência começou em 2013, né? Quando a gente teve essa discussão a respeito do benefício que poderia ser e o estudo do procedimento. E logo depois veio a instrução normativa, que até agora ainda não foi alterada e precisa ser, né? Ela traz algumas condições que precisam... A lei foi atualizada, mas a instrução não. Né? A normativa da opção pelo RET. Isso, principalmente em relação agora ao RET do loteamento. Como é que eu faço? É o mesmo procedimento, é o mesmo formulário, porque a lei expressa que o benefício é a partir da entrega do termo. Que termo é esse? Né? Como é que eu não tenho hoje no sistema um termo, o requerimento para fazer o protocolo, eu não tenho um específico para loteamento. Mas no registro da incorporação da casa, você tem que fazer também o registro da opção do patrimônio de afetação. Senão você não vai usufruir do RET. Inclusive, essa foi a única das declarações que a lei não excluiu. Mas não trouxe mais novidade nenhuma. Não, nenhuma. Então, por exemplo, hoje eu não preciso apresentar a declaração de vagas de garagem, porque a vaga é privativa, está em cada unidade. Mas eu tenho que apresentar, se eu quiser, o requerimento para averbar o PA. Então eu vou ter um PA para um lote. Para uma casa. Isso, exatamente, uma casa construída. E automaticamente eu vou ter um RET para a venda desse imóvel. Que é interessante. Eu acho que o pessoal de loteamento, eu acho interessante, porque nesses anos todos, César, eu recebo muita consulta sobre isso. Posso fazer RET de loteamento? Bom, nós já tivemos em 2017 uma mudança
que criou aquela história do condomínio de lotes, mas eu achei que essa foi boa. Essa foi a melhor alternativa para loteamento. E loteamento de alto padrão? Ou não. Né? Por que esse é o alto padrão? Ou não. O dinheiro circulado aí, seja na quantidade do lote menor valor, na quantidade, ou seja, no menor quantidade no lote de alto padrão, eu vou ter uma economia muito grande em relação ao RET. Agora eu vou botar a pergunta mais importante para você, para fazer isso. Porque eu quero muito experimentar esse tipo de serviço no escritório, porque vai favorecer muito quem trabalha com loteamento. Como você acha que vai ficar o custo desse registro lá no cartório do registro de imóveis? Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. A alteração da lei, e aí a gente vai fazer menção ao que a gente discutiu no começo, né? Quando trouxe essa informação, hoje eu percebi que aqui em São Paulo, e em Minas também, em outros estados que eu pude pesquisar, eles estão colocando o custo da averbação como separado para loteamento. Ah, tá. Aí então já estou pensando em alguma coisa viável. Mas aí o custo lá separado é para loteamento, não para registro de incorporação em loteamento? Ah, tá. Registro de loteamento é diferente. Eu sigo a regra da incorporação. Que a 6766 é loteamento. Agora eu tenho 6766, o loteamento aprovado. Aí eu vou ter área comum, privativa e pública, né? E aí agora eu vou registrar uma incorporação de uma casa. Se for uma casa assim de 300 mil reais, por exemplo, que não é um alto padrão, mas é uma casinha boa. Será que o custo do registro da incorporação com o custo do registro da averbação do patrimônio de afetação para usufruir do RET vai valer a pena registrar essa incorporação? Quer dizer, você estava consultando a tabela aí de 2023, algumas já foram publicadas. Tem alguma coisa? Não. Inclusive é confuso, porque eu estou mesclando regras diferentes. Da mesma forma que falamos do Código Civil no condomínio para 4591, agora eu estou trazendo a 6766 para 4591. Isso. E eu vou trazer também o Código Civil, porque é um condomínio. Também. Né? Então eu vou ter a mescla de 3 regras diferentes. E os cartórios ainda estão engatinhando nesse assunto. Eu já vi um registro aqui em São Paulo, né? A gente já acompanhou, até vimos junto isso, um registro. Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos. Eu acredito que o ano de 2023 deve trazer bastante esse tipo de situação, porque vai favorecer. Porque, pagar no lucro presumido, o imposto no lucro presumido, que pode chegar a 2% ou a 2,5%, e pagar o RET de 4%, 2% de economia tributária já vale a pena. Qualquer 100 mil reais vale a pena. Eu sempre digo isso. Então, eu acho muito interessante a gente aprimorar, tocar aí nesse assunto para favorecer as empresas de loteamento. 2023 é um ano de consolidação dessas regras, né? Porque as regras foram alteradas em 2022 e o ano seguinte é a consolidação. Da mesma forma que foi 2022 em relação aos contratos, quando houve a alteração da lei de contratos lá em 2021. Da lei de extratos. Né? Então, automaticamente vai ser um ano de consolidação. Mas eu prevejo algumas discussões em relação a isso, porque o tema não é seguro, né? O tema é muito complexo e vai envolver estudo, vai envolver discussão com os cartórios, vai envolver ainda um ponto a ser equilibrado aí. Eu acho que essas discussões são sempre boas, né? É sempre um grande aprendizado, mas no seu convívio com o registro de imóveis aí, de vários lugares, porque você trabalha com vários lugares, o seu relacionamento sempre foi muito positivo, não foi? Esse é um ponto importante, porque ao fazer só o protocolo no cartório e ignorar a relação com o cartório, a gente não sabe o que vem. Então, ao conversar com o tabelião, ao demonstrar que ele conhece, mas nós também conhecemos, né? A conversa em pé de igualdade funciona. Aprender junto. Tivemos um caso recente no Rio Grande do Sul, onde o prédio estava pronto, mas ainda não averbado. Estava quase pronto, mas não averbado. E ele se negou a fazer a averbação do prédio porque ele trabalhava de frente ao prédio. Eu tô vendo o prédio, como é que você vai fazer? Só querendo enganar, exatamente, mas a lei não fala isso, né? Não cabe a ele, a lei não dá esse poder. Mas ele foi bem flexível. Foi, porque nós conversamos. Você. A conversa é sempre importante para fazer com que o cartório entenda que nós também conhecemos não está contra a lei. Não estou fazendo nada contra a lei. De forma nenhuma. É que tem muito tabelião que ele se ofende. E aí ele deseja suscitar a dúvida. Não é bem isso.
A nossa experiência é para somar com a dele e automaticamente resolver o problema no melhor tempo possível, da melhor forma possível, melhor desgaste possível. Até porque amanhã eu vou voltar a esse cartório. Vai voltar, porque nós temos cliente lá, Eu a gente vou vai fazer voltar, eu outra. vou conversar, então... Desenvolver um bom relacionamento é positivo. Sempre positivo. Bom, César, muito obrigado. Eu acho que foi muito interessante. Vamos pegar outros temas aí para a gente debater, porque eu acho que o setor é muito carente de trocar ideias, né? A gente trabalha junto com nossos colegas advogados, com nossos colegas contadores, o RET tem a ver com os contadores também, né? Mas é um assunto a se debater em conjunto, certo? Obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade e por desenvolver esse tema que hoje é muito carente de bons profissionais, é difícil de ser resolvido e as pessoas tomam como um ato comum, na maioria das vezes. E não é tão simples assim. E tem consequências pra gente na vida, né? É isso aí. Então tá ok. Você vai fazer algum encerramento? Não, só isso. A gente coloca a vinheta de abertura e de fechamento. Eu vou criar isso.